Tá? Vou aqui colocar a aula rapidinho. Misericórdia. Todo mundo vendo, pessoal? Estamos sim, Estamos sim, professora. professora. Vocês querem que eu amplie tudo ou deixe assim? O que é que vocês acham? Eu acho que assim tá bom, professora. Por Então, mim dá vamos para ver embora. direitinho. Então, vamos lá. Então, eu vou falar um pouco do aspecto epidemiológico para vocês sentirem do que a gente está falando, certo? E aí a gente vai entrar nos fatores etiológicos, na etiologia, no quadro clínico, a gente vai saber os sinais, apresentar os sinais, vocês vão entender bem direitinho como fazer o LCR, como interpretar e como tratar. Além disso, a profilaxia. Então, está muito condensado, né? Não tem 60, 34, no máximo 30, tá entendendo? Porque tem muitas fotos para que vocês possam entender. Vamos começar. Todo mundo aqui comigo, certo? Isso é extremamente importante. Então, quando a gente fala em meningoencefalite, a gente pode estar falando de meningite, pode estar falando em encefalite. De uma forma geral, quando a gente fala em encefalite, geralmente a gente diz infecção por vírus, certo? Então, encefalite está mais conectado a vírus ou doenças autoimunes. Mas meningite e meningoencefalite são quase as mesmas sinonímias, certo? Quando eu quero dizer meningoencefalite, eu quero também dizer meningite. Mas encefalite em si é mais infecção viral ou doenças autoimunes. Então, tem diversas etiologias, tanto infecciosa, bacteriana, viral, fúngica, por micobactéria, tuberculose, bactérias outras, parasitas, como pode ser não infecciosa, ou seja, doenças autoimunes. Então, apesar de vários avanços nesse tratamento, a gente sabe que um paciente, uma vez tendo meningoencefalite, ou meningite, ou encefalite, ele pode ter sequelas, mesmo sendo feito o tratamento corretamente, mesmo sendo diagnosticado precocemente, o paciente pode ter sequelas. E isso é muito sério. Qual a sequela mais comum das meningites? Não esqueçam, são as deficiências auditivas. Então, pessoal, qual a sequela mais comum das meningites e meningoencefalites? Não esqueçam, deficiências auditivas. Então, está todo mundo conectado aqui no seu headphone. Não esqueçam, deficiências auditivas. E aí, vem os déficits neurológicos, podem ser leves, moderados ou graves, disfunções cognitivas e epilepsias ou até sequelas estruturais de hidrocefalia, certo? Então, as deficiências auditivas são as complicações mais comuns, cerca de 20 a 30% dos pacientes podem ter sequela da deficiência auditiva. Então, o que acontece? Você pode ter infecção tanto na região subdural ou epidural, né? Inflamação do parênquima cerebral, ou de ambos, ou todas as estruturas. Existe um guia, na verdade, de doenças, ele é global, que ele constatou em 2019, houve em média 236 mil mortes causadas pela meningite em menores de 5 anos. Muito sério isso. E essa taxa de mortalidade ainda foi menor que anos anteriores, quando não se tinha vacinação. Então, com a vacinação, principalmente para hemófilos influenza tipo B, pneumococos, né, meningite por meningococos, a vacinação ainda trouxe resultados bons, melhores. Mas antes da década de 1990, terrível. Morriam muitas crianças por falta, tá entendendo, dessa proteção vacinal. Então, a gente tem dados aqui no Brasil, no estado de Minas, ó, meningite e encefalite.
casos crescem no país. Em agosto de 2023, só em São Paulo, mais de 170 pessoas faleceram devido a casos de meningite. Isso, dados mais recentes, agora do Ministério da Saúde, entre 1º de janeiro até 4 de abril deste ano, já foram confirmados 1.980 casos de meningite no país, com 168 mortes, quer dizer, ainda não tinha nem chegado à metade do ano deste ano. Então, grupos antivacinas cooperam para esse aumento? Cooperam, sim. Então, esse negócio, esse grupos que acham que vacina pode dar isso, repercussão disso, aquilo, outro, tem feito com que pais não vacinem seus filhos, e isso tem aumentado o número não só de meningite, mas de outras doenças infecto-contagiosas, né? Então, vamos lá. Epidemiologia. Qual a causa mais comum de meningite ou meningoencefalite ou encefalite no mundo todo? São os vírus, né? Principalmente os enterovírus, né? São a principal causa. Então, alguns vírus são extremamente graves porque podem evoluir para encefalite e com 24, 48 horas levar o paciente a óbito. Quais são esses vírus? O herpes simples, o vírus humano tipo 1 e o tipo 2. Então, esses levam a encefalite, que em 24, 48 horas o paciente pode ir a óbito. Por quê? Porque medicação antiviral para eles é extremamente difícil e muitas vezes o paciente não tem acesso, sucumbe e vai a óbito. Então, isso é uma situação muito triste, muito preocupante, né? E das infecções bacterianas? Bom, existem os maiores riscos de mortalidade, né, quando é determinado por alguns patógenos. Qual o agente etiológico mais comum? Assim como as pneumonias, os agentes etiológicos mais comuns são os Streptococcus pneumoniae ou pneumococos. É o principal patógeno bacteriano que causa as meningites em todas praticamente faixas etárias, com exceção ali dos recém-nascidos, né, aqueles primeiros 2 meses. Né? Recém-nascido seria até 28 dias, mas a gente coloca recém-nascido até 2 meses. A Klebsiella pneumoniae, que a gente não tem vacina, tem para hemófilos e influenza, mas a Klebsiella pneumoniae, ele teve um aumento crescente mesmo, aumento nas últimas décadas, e principalmente por resistência a vários antibióticos. Então, pneumococcus é o agente mais comum, que é o Streptococcus pneumoniae, mas a Klebsiella pneumoniae tem tido seu aumento aí gradual. Então, etiologia fúngica pode acontecer? Pode. São mais raras, mas são mais frequentes em pacientes que têm os erros inatos da imunidade ou imunodeficiências congênitas, mas também as imunodeficiências adquiridas, como HIV. Além disso, se um paciente está fazendo uso de antibiótico-terapia prolongada, facilita a inserção de fungos, principalmente se tiver catéteres nesse paciente. Infecção parasitária pode ter? Sim, você pode ter, é menos comum, mas você pode ter encefalite ou meningite causada por alguns parasitas. E existem as causas autoimunes, que são mais prevalentes das encefalites, como eu falei, encefalites mais causadas por vírus e doenças autoimunes. Já as meningites e meningoencefalites são mais causadas por ou vírus ou bactérias, mais como vírus, mas existem as bactérias que são mais preocupantes, né? Porque, inclusive, a gente pode atuar debelando, tratando e melhorando o prognóstico. Então, existe uma tríade clássica da meningite de uma forma geral. E qual é essa tríade? É o paciente que está com febre, geralmente febre alta, alteração mental, ou seja, está torporoso, obnubilado, sonolento e rigidez de nuca. Mas isso é comum em todas as crianças? Não. Vocês vão ver que neonatos, crianças menores, eles não apresentam essa rigidez de nuca. Por quê? Porque existe uma formação do sistema nervoso central, que é crânio caudal, ou seja, você vai ver que o desenvolvimento neurológico não vai permitir dessas crianças que ele
sobressai esse sinal clínico maior, que é a rigidez de nuca. Mas outros sintomas podem prevalecer nesses neonatos, como irritabilidade, sonolência, vômitos, convulsões, letargia, abaulamento da fontanela anterior. Então, esses sinais, eles podem estar mais destacados em neonatos. Agora, eu trouxe as figuras que vocês prestem Professora, atenção. Oi, quando a senhora diz assim, rigidez de nuca, isso é a rotação da cabeça, a é a gente vai ver extensão do isso, pescoço? a gente vai ver. Esse Ah, quadro certo. clínico a gente vai ver. Não se preocupe que vocês vão ver tudo, muito de forma muito condensada, objetiva, pragmática. Ficar florindo coisas que a pessoa não vai absorver vai causar confusão em vocês. Primeiro, vocês precisam saber o básico. Depois, vocês vão ampliando o conhecimento de vocês ao longo do semestre. Mas vocês precisam saber o básico. O básico é isso. E eu preciso dar de forma que vocês fixem. Entenderam? Então, coisas que vocês precisam saber. O Streptococcus pneumoniae é o quê? É um diplococo gram-positivo. Ou seja, quando eu falo que um LCR, que vocês vão ver na frente, lá na frente, decresceu um gram-positivo, diplococos, é o quê? O quê? Já sabe. Diplococo gram-positivo, pensar em Streptococcus pneumoniae. Tá aqui os diplococozinhos em dupla, né? Azuizinhos, diplococo gram-positivo, pensar em Streptococcus pneumoniae. Está crescendo cocobacilo gram-negativo. Aí vocês vão pensar em quê? Vão pensar em Haemophilus influenzae. Haemophilus influenzae são cocobacilos gram-negativo. Eita, a cultura está crescendo. A cultura não, o gram deu diplococcus gram-negativo. Vocês vão pensar em Streptococcus? Não. Vocês vão pensar em Neisseria meningitidis. E esse sim, gravíssimo, que a gente sabe que a meningococcemia, né, com meningite tem risco muito grave de óbito. Então, diplococo gram-negativo, meningite, Neisseria meningitidis. Diplococo gram-positivo, Streptococcus pneumoniae. Haemophilus influenzae é o cocobacilo gram-negativo. Então, esses dados colocar no juízo, porque o GRAM você tem com horas, minutos e horas após retirar o LCR. Então, eita, está crescendo diplococo gram negativo. Eita, pensar logo em Neisseria meningitidis, vamos utilizar antibiótico tal. Eita, está crescendo diplococo gram positivo. Pensar em Streptococcus pneumoniae. Eita, está crescendo um bacilo aí gram negativo, um cocobacilo. Pensar em Haemophilus influenza. Então, essas características de gram vocês precisam saber, certo? Aí vamos lá. De uma forma geral, quais são os agentes etiológicos que predominam de acordo com a faixa etária? Vamos cá comigo com as colunas e as bactérias, certo? As bactérias vão estar aqui nessas linhas e nas colunas vai estar a idade do paciente. Então, o que que predomina? Qual é a bactéria que predomina em menores de um mês? Streptococcus grupo B ou Streptococcus agalactiae. É aquele que alberga a região genital da mulher, vagina da mulher, e que é necessário muitas vezes fazer a cultura antes do bebê nascer, cultura da secreção vaginal, para saber se essa mulher está colonizada ou não, se essa mãe está colonizada ou não, se essa gestante está colonizada ou não, pelo Streptococcus beta-hemolítico grupo B de bola. Não é o A, que dá faringite estreptocócica, que dá febre reumática, não é o A que dá o GNPE, eu estou falando do B, Streptococcus grupo B, certo? Ou Streptococcus agalactiae. Então, menor que um mês, pensar nele. 1 a 3 meses, também pensar nele. Por isso que a gente diz, recém-nascido até 2, 3 meses, recém-nascido até 2, 3 meses. Pensar no Streptococcus do grupo B, Streptococcus agalactiae ou Streptococcus grupo B. Quando você passa dos 3 meses, e aí vai esse período até mais ou menos 9 anos, ou seja, do lactente até o escolar,
Qual o agente etiológico mais comum? Streptococcus pneumoniae, o pneumococcus. A partir daí, aí sim, entra com o adolescente o Neisseria meningitis. Então, isso aqui é importantíssimo, porque com esse aspecto, né, na tabela da etiologia, você vai saber que antibiótico indicar e por quanto tempo, porque é o agente mais provável. Então, até 3 meses, Streptococcus grupo B, lactente até o escolar, Streptococcus pneumoniae, e a partir da adolescência, Neisseria meningitis. Então, isso aqui é muito importante. Vamos lá. Existem fatores de riscos relacionados para essas crianças terem meningite? Ué, como é que a pessoa pega meningite? Porque a pessoa pode pegar. Vamos lá ver os fatores, certo? Então, para bebezinhos, nascer com baixo peso tem risco? Tem risco. A mãe está colonizada pelo Streptococcus grupo B, tem risco? Claro que tem risco. Por isso, toda gestante deveria ter uma cultura de secreção vaginal para saber se tem esse Streptococcus beta grupo B. Porque ele, inclusive, dá não só meningite, como pneumonia, que parece um desconforto respiratório, né, grave. Então, parto prematuro, parto traumático, onde há muita manipulação, tem esse risco? Tem esse risco também. Ruptura de membranas prolongada? Claro que tem. Facilita a penetração de bactérias ali nessa região genital da gestante. Corioamnionitis materna, já está dizendo. Infecções geniturinárias e sexualmente transmissíveis maternas, sim. Anormalidades do trato urinário da criança, sim. Por quê? Quando a criança adquire uma infecção urinária, recém-nascido, neonato, ela tem o maior risco de ter sepse e ter envolvimento do sistema nervoso central. Então, é ITU, sepse, meningoencefalite. Tudo pela ITU. Criança em creches ou vivendo em situações de aglomerações, claro, a gente viu isso nas pneumonias e a gente vê também isso nas meningites. Então, aquela coisa, não, eu estou muito em casa, meu bebê é novo, tem 4 meses, eu vou sair, vou para o shopping, vou para o supermercado. Não, minha gente. Se não fez o esquema completo até os 6 meses, não exponha seu bebê em aglomerações. É risco. Bactéria está em todo lugar. Crianças que não são amamentadas com leite materno, claro, o leite materno confere proteção para a maioria das doenças. E a falta da vacinação, principalmente para os micro-organismos que a gente sabe que o PNI, o Programa Nacional de Imunização, oferece. E para as crianças maiores, tem fator de risco? Claro que tem. Então, vou lá citar de novo: criança vivendo em situações de aglomerações e vulnerabilidade social, né? A ausência da vacinação contra o micro-organismo, pacientes que têm anemia falciforme ou outras asplenias. Por quê? Por que quem tem anemia falciforme ou outras asplenias tem? Porque aí existe uma dificuldade em fazer o combate para germes encapsulados, ou seja, asplenia ou funcional ou cirúrgica, ou seja, tirar o baço, e pacientes com doença falciforme, que geralmente levam à asplenia funcional, tem maior risco porque diminui aí a opsonização para germes encapsulados. Infecção pelo HIV e outras imunodeficiências congênitas, sim, naturalmente. E quando a criança tem comunicações com LCR, né, ou congênitas ou adquiridas, né, porque existe essa quebra da barreira cutânea. Então, quem nasce com meningoencefalite, perdão, com meningomielocele rota, meningomielocele é uma protusão das meninges para fora da coluna, e essa protusão, muitas vezes, a bolsa se rompe e forma ali uma entrada para bactérias. E meningo, essa característica de meningomielocele, mielocele, que é a protusão, rota ou não, facilita a entrada de bactérias para essa região da coluna. Quem tem derivação ventricular externa, que a gente vai ver, tem a maior facilidade em ter? Sim, qualquer pertuito da pele para
aí o espaço do líquido cefalorraquidiano vai facilitar a infecção naturalmente, certo? Então, vamos lá, como é o quadro clínico? Né? Então, a apresentação vai variar de acordo com a idade. Existem sintomas inespecíficos em neonatos e lactentes menores. E os sintomas são mais específicos nas crianças maiores. Então, quais são os sintomas inespecíficos em neonatos e lactentes menores? Então, instabilidade da temperatura. Ou você pode ter hipotermia, uma temperatura aí que seja 35 graus, ou você pode ter a febre, acima de 37,5 já é febre. Você muitas vezes pode ter vômitos, aquela criança que está vomitando. Lembrando, vômito é diferente de regurgitação, de golfo, golfada. Como é que você sabe que uma criança vomitou e como é que você sabe que ela teve uma golfada? Alguém sabe me dizer? Ela fez esforço prévio. Não. O vômito, ele tem um esforço abdominal. E a golfada Todos os dois podem tem ter, náusea antes, mas no lactente não vai dizer se tem náusea ou não. quase. Aí já começou a esquentar. Se ela fica sem querer comer previamente, a hora do... Não. A diferença entre vômito e golfada ou regurgitação. Qual é a diferença? Como é que eu sei que a criança golfou? E como é que eu sei que a criança vomitou? Eita, pergunta A, boa, quan- né? a quantidade, não. Não. Porque se o vômito, ele seria, o vômito no caso, ele, tipo, ele pode exigir um esforço, mas o outro não, ele sai, ele, enfim, sai sem esforço. Também não. A cor, Não. O vômito é um reflexo, professora. Opa, lá, tá começando alguma coisa mais ou menos por aí. É coordenado. Não. Assim não. Gente, vamos lá. A golfada, a regurgitação, não tem sintomas vagais. Ou seja, você não está enjoado, você não está pálido, você não tem suor. O vômito, você tem suor. Lembre-se quando vocês estão vomitando, o que é que vocês têm? Palidez, sudorese, tá entendendo? E aquele desfalecimento. Isso é vômito. Reflexos vagais, eles são apresentados antes do vômito. Golfada, não. A criança está bem, pluf, e sai aquilo ali. Involuntariamente, muitas vezes. Entenderam a diferença entre vômito e golfada? Golfada ou regurgitação não existem sintomas vagais. Você não tem sudorese, você não tem palidez, você não tem uma face, está entendendo, que está como se fosse enjoada, com mal-estar. Já vômito, você vai apresentar isso tudo. Todo vômito existe sintomas vagais precedendo. Certo, pessoal? Então, quando vocês olharem a criança sudoreica, tá? Dá uma olhadinha assim, aquela cor pálida, é vômito, não é golfada. Regurgitação não causa isso. Regurgitação sai e não, a criança está super bem. Golfou, mas está bem. Entenderam, pessoal? Até na estenose hipertrófica do piloro, a criança bota para fora em jato, mas fica como se fosse bem. Inclusive, ela fica com fome depois. Né? Ela fica ávida por comer. Né? Então, o vômito tem sintomas vagais antes. Todo mundo aqui comigo entendeu? sim, Ah, professora. doutora, eu não sei se meu filho Sim. vomitou, não sei se meu filho golfou. Você percebeu que a criança está pálidazinha, está ali sudoreicazinha, tá, sabe, com aquele aspecto que está enjoada, que está assim, como se fosse decaidinho? É vômito, não é golfada. Então, vômito e baixa ingesta alimentar, agitação, que alterna com choro inconsolável, ou choro que parece miado, como se estivesse com alguma dor, bem como sonolência, né? Você pode ter convulsões em 20 a 50% desses bebês. Dificilmente, gente, você vai ver rigidez de nuca.
mas vocês podem perceber que existe um abaulamento da fontanela anterior. E, além disso, como geralmente a infecção não se localiza muito em bebês, você pode ter o tempo de enchimento capilar retardado, taquipneia, taquicardia. Então, aquela criança que está ali como se fosse dando sinais de infecção generalizada. Mas o que chama muita atenção é isso, abaulamento da fontanela, sonolência, irritabilidade, choro, ou então aquela sonolência excessiva. Eu já peguei na enfermaria um bebezinho de 1 mês e 2 dias de vida, que o único sinal que a mãe relatou a esse doutor, eu percebi que ele estava só um pouquinho quente no dia anterior, mas hoje ele não quis sugar de jeito nenhum a mama. De jeito nenhum, nada, doutor. Assim, parecia que, sabe, só queria dormir, dormir. Achei alterado. A fontanela estava um pouquinho abalada, estava. Quando a gente fez o LCR, minha gente, meningite bacteriana nesse bebezinho. Agora, se não tivéssemos esses critérios clínicos inespecíficos em mente, ia pensar em meningite? Não ia. Né? Vamos observar com 24, 48. Volta aqui depois para ver se apareceu alguma coisa, se o nariz está escorrendo. Entendeu? E estava lá a criança sonolenta excessivamente. Então, os principais: febre com mãos e pés podem estar frios, vômito, não quer comer, principalmente a mamada, ele deixa de sugar, inquietação e choro, irritabilidade, pode ter convulsões. A rigidez de nunca, numa criancinha de 2, 3 anos, você já pode perceber, mas crianças menores não. Uma expressão com olhar fixo, como se fosse paradinho ali, entendeu? Dificuldade em acordar, com gemência e sonolência. E até nos casos de meningococcemia, você já pode ter as petequias. As petequias não somem a digitopressão, ou seja, você aperta, essa mancha vermelha não some, né? Que são as petequias. E nas crianças maiores, como é que vai ser o quadro clínico? Então, a apresentação ocorre, tá entendendo? Com o progredir da doença, mas você vai ter febre, dor de cabeça, letargia, irritabilidade, confusão, fotofobia, náuseas, vômitos. Os sinais vão progressivamente piorando, se tornando mais graves por horas. Em cerca de 20% das crianças, elas já podem apresentar convulsão no diagnóstico. Outras podem ter durante, inclusive, o tratamento, né? E chamar a atenção que essas convulsões elas são mais comuns, principalmente ao pneumococcus, que é o Streptococcus pneumoniae, Hebófilos influenza tipo B e Neisseria meningitidis. Então, lembrar que convulsões são sinais de piora clínica. Então, nesses pacientes, febre alta, vômitos, dor de cabeça forte, falta de apetite, cansaço, confusão mental e, principalmente, 3 sinais importantes que vocês vão conhecer. Então, o que a gente fala como rigidez de nuca? O que é rigidez de nuca? É justamente esse sinal aqui, que é rigidez do pescoço ou rigidez da nuca, que é o sinal de Brudzinski. Então, quando eu falo que um paciente maior, criança maior, né, escolar, adolescente, está com rigidez de nuca, vômitos e febre, até prova o contrário, isso é igual a meningite ou meningoencefalite. Então, como é que a gente faz? A gente deixa o paciente com a cabeça deitadinha, membros estendidos, tanto os superiores como os inferiores, e levanta a cabeça. Quando a gente tenta fazer essa flexão passiva da cabeça do pescoço, as pernas automaticamente elas se contraem. Então, o que é o normal é você levantar a cabeça e o pescoço, encostar a nuca aqui no tórax e não ter nada, não fazer esse mecanismo de contração. Mas no sinal de rigidez de nuca, você tem essa contração dos membros superiores. Todo mundo aqui vendo a minha setinha? Estamos sim, professora. Pronto. Então, esse sinal de Brudzinski, que é o sinal de rigidez de nuca. Mas só existe esse? Não. Existe o sinal de Kernig.
Como é esse sinal? A criança está aqui também em decúbito, cabeça estendidazinha, braços estendidos, membro superior estendido, e você tenta levantar o membro superior e estender, deixar reto a perna, e não consegue. Você só deixa reto em ângulo de 90 graus a coxa, mas a perna você não consegue estirar. Então, paciente decúbito dorsal com quadril flexionado em 90 graus, o joelho não consegue ser totalmente estendido, ou seja, a perna não fica reta. Esse sinal é o sinal de Kernig, certo? E tem o outro sinal, é o sinal de Lazeg. Esse sinal de Lazeg, tá, querido? Ele não é tão visto, porque a criança está tão incomodada que ele não vai referir só dor nessa região. Então, o paciente em decúbito dorsal, como ele estava, os membros inferiores estão estendidos, e aí você faz uma flexão passiva dessa coxa e da perna, levantando, e o paciente vai sentir dor nessa região aqui do quadril, desse membro levantado. Esse é o sinal de Lazeg. Em ordem, o sinal de Brodzinski é o mais comum, depois o sinal de Kernig, segundo mais comum, e por fim o sinal de Lazeg é o terceiro mais comum. Todo mundo entendeu esses três sinais? Entendi sim, professora. Eu só queria saber de onde vem isso, de tipo, por que que a pessoa não consegue estender a perna ou... Isso, com certeza. Então, o que é que acontece? As meninges, né, e a caudequina, que são as ramificações finais ali da meninge, elas vão estar inflamadas. No que elas estão inflamadas, todo o estirão, toda a capacidade que você tem de estirar vai causar dor. Quando você deixa o membro reto, né, a caudequina ela está lisa. Quando você curva, essa curvatura que você faz vai causar dor. Quando você faz essa curvatura, causa dor. Então, tudo que distende essa região da meninge vai causar dor, daí a contração. Tanto do pescoço, vai promover a contração para manter essa distância normal, né, da cauda equina,